né? Então, essa aqui, né, a nona quinzena, né, vamos ainda continuar falando sobre a reta, né, sobre alguns elementos que tem na equação da reta. E hoje, né, a gente vai aprender como é que é a equação fundamental da reta. Bom dia, Vitor Guilherme. Bom dia. Vamos lá, então. Então, assim, né, começando aqui na introdução, nós temos o seguinte. Já vimos que dois pontos distintos determinam uma reta, ou seja, dados dois pontos, existe uma única reta que passa por esses dois pontos, tá? Então, quando nós temos lá no nosso plano cartesiano, nossa, que coisa horrorosa, não vou fazer o plano cartesiano, não, vou só desenhar dois pontos aqui. Quando eu tenho dois pontos quaisquer, existe apenas uma única reta que passa por esses dois pontos. Minha reta não ficou boa. Aqui e aqui. Existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Bom dia, David. Bom dia, tá boa? Tô bem, você? Tô bem também. Ok. Então, pessoal, por dois pontos passam apenas uma reta, tá? E o que a gente já estudou até agora? A gente já estudou as coordenadas do ponto médio, quando é que três pontos estão alinhados, que é aquela que a gente fazia pela matriz, né, o determinante da matriz, e também vimos o coeficiente angular da reta, tá? Então foram essas coisas que a gente já estudou. Na última aula foi sobre coeficiente, na última quinzena foi sobre coeficiente angular, que é uma das coisas que nós vamos usar aqui na continuação do nosso conteúdo, tá? Então, a gente já sabe que por dois pontos passa uma única reta. Então, se eu faço dois pontos, existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Uma e somente uma. Continuando aqui. Da mesma forma, um ponto qualquer, tá? Um ponto que ele chamou aqui de P0. E a declividade, que é aquele M que a gente calculou na aula passada, né? Por essa formulazinha aqui. Se a gente tem um ponto e a declividade, né, o coeficiente angular da reta, a gente também consegue definir uma única reta, tá? Então, se por dois pontos passa uma reta, se eu sei o coeficiente angular e se eu sei um ponto da reta, eu também consigo determinar essa reta, certo? Bom dia, Lucas. Bom dia. Certo, gente? Então, a gente vai calcular essa equação da reta a partir do quê? A partir do coeficiente angular, que foi o que a gente viu na aula passada, tá? Então, vamos lá. Considerando um ponto P qualquer. Então, eu tenho aqui, né, no plano cartesiano, eixo x e eixo y, um ponto P qualquer. Um ponto P. É um ponto genérico de uma reta, tá? Então, tem uma reta aqui que passa por esse ponto P. Um ponto qualquer dela, tá? Quando fala genérico, é um ponto qualquer. A gente vai ver que a gente pode chegar numa equação de incógnita x e y, né? Então, ele tem aqui esse ponto, tem um valor para x e um valor aqui para y, tá? Então, um ponto P de uma reta tem uma coordenada x e y, e que a partir das coordenadas x e y e dos números, né, x0, y0 e m, a gente pode determinar a equação da reta. O que seria esse x0 e esse y0? Seria o ponto pelo qual eu estou falando, tá? Um ponto aqui da reta, né, o ponto P0 que eu escolhi, que ele vai ter uma coordenada x0 e y0, tá? E o que é o m, né? O que é esse valor de m? É a tangente do ângulo que ela forma, tá? Então, seria a tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo x, tá? Essas partes aqui que eu tô falando agora não importam muito. O que importa é isso daqui, tá? Como que eu vou conseguir chegar na reta, tá bom?
A gente viu na outra aula que para calcular o coeficiente angular, a gente fazia o seguinte: diferença dos y menos a diferença do x, não era? Isso aqui foi a última quinzena. Lembra dessa formulazinha? Só que aqui a gente colocava y1 e y2, né? x1 e x2. Lembra dessa fórmula? Sim. Beleza. A partir dessa fórmula, a gente vai escrever a equação geral da reta. Como? Nessa retinha que nós temos aqui, ó, nós temos o ponto x e x0, y e y0. Então, eu vou colocar esses valores aqui, tá? Então, vou trocar aqui, ó, ao invés de x1 e y1, a gente vai chamar de x e y0. Ao invés de y1 e y2, a gente vai chamar de y e y0, tá? Só vamos mudar isso, é a única coisa que vai mudar, tá? Então, aqui em cima fica y menos y0 e aqui embaixo x menos x0, tá? Então, só mudei o númerozinho daqui que aparecia, tá bom? Tudo bem por enquanto? Tudo. Então, só estou usando os valores que ele falou agora para essa situação, tá? Aí, o que eu vou fazer? Só lembrar aqui, ok. Tá vendo essa parte aqui de baixo que está dividindo? Ela não está dividindo aqui o y? Sim. Sim, né? Porque quando está debaixo de uma fração, está dividindo. Eu vou passar para o outro lado multiplicando, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer agora. Essa parte que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. E eu vou chegar no seguinte. Eu vou chegar em m vezes x menos x0, tá? Esse x, x0 é essa parte que eu passei multiplicando, tá? Isso vai ser igual ao quê? Ao que sobrou do outro lado, que foi isso daqui. Y menos y0, tá? Para ficar mais de acordo com a equação da reta, eu só vou trocar esses dois de lugar, tá? Só vou trocar de lugar. Eu não vou mudar sinal nem nada. Por quê? Porque eu vou trocar as duas coisas de lugar, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Só trocar de lugar. Pôr essa parte que tem y primeiro e essa parte que tem o x depois, tá bom? Então, vai ficar o seguinte. Y menos y0 é igual a mx menos x0, tá? Só mudei de lugar. É como se fosse assim, ó. 5 mais 1 é igual a 6 e eu só coloquei assim, ó. 6 é igual a 5 mais 1, tá? Só mudei a ordem. Tudo bem, pessoal, até aqui? Sim. Beleza. Então, a única coisa que eu fiz foi trocar a ordem das coisas aqui. Ok. Essa daqui, pessoal, é o formato da minha equação geral da reta, tá? Essa aqui é o formato da minha equação geral da reta. Aí você pergunta, professora, como que eu vou descobrir uma equação da reta usando essas coisas, né? O que que o exercício vai te falar? Ele vai te falar um ponto e o coeficiente angular. A partir disso, você consegue determinar a equação da reta, tá bom? Vamos a um exemplo, né? Vamos aqui ao exemplo 1. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A e tem coeficiente angular 2. Então, vamos lá. Determinar a equação da reta que passa pelo ponto A, que é menos 1 e 4. E o coeficiente angular é 2. O coeficiente angular é o m, tá? Certo, pessoal? Então, quando vocês verem coeficiente angular, já é o número 2. Beleza, é só disso que eu preciso para jogar na equação da reta, tá? Então, vamos reescrever aqui a equação da reta, ó. Y menos y0 é igual a m x menos x0. Pessoal, tudo bem por enquanto? Tudo. Ok, então aqui eu vou fazer esse exemplo. Como que eu vou... Mas, professora, Oi, de onde você tirou esse menos 1,4? é o exemplo aqui, ó.
Determine a equação da reta que passa pelo ponto A, menos 1 e 4, e tem coeficiente angular 2. Coeficiente angular é o M, tá? Então se não tiver esse, quer ver? Se não tiver esse menos 1,4 dá errado, não dá certo. Isso, você tem que ter o quê? Você tem que ter o ponto e o coeficiente angular, certo? Aqui a gente vai ver exemplos em que falta alguma coisa e como que a gente vai descobrir, tá bom? Mas esse primeiro exemplo, a gente sempre começa assim, um exemplo um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais complicado e o último também um pouquinho mais complicado, tá? Então a gente sempre começa com um jeito mais fácil, tá? Então, para que eu faça a equação da reta, né? O que eu preciso? Eu preciso de um ponto, que ele me deu aqui, e preciso do coeficiente angular, que ele também me deu aqui, tá bom? Essa é a maneira mais fácil, quando ele te dá o ponto e o coeficiente angular, certo? Certo. Beleza. Entendi. Ok, agora a gente vai substituir aqui, tá bom? O ponto que ele te dá, pessoal, é o x0 e y0, tá? Então, esse menos 1 e 4 eu vou substituir no x0 e no y0. E o m eu vou colocar 2, tá? Então, só vou fazer isso agora. Só vou substituir, ó. Vai ficar o seguinte. Y, ó, só tô substituindo. Não vou fazer nada por enquanto. Menos, que é o sinal de menos agora. Chegou no y0, pessoal. Quanto que tá valendo o meu y0? Quanto tá valendo aqui o y0? É o y0 que eu substituo. Quanto que tá valendo? Olha aqui. 4? 4, tá? Então, o ponto que ele te dá, você substitui aqui, ó, y0 e x0, tá? O y e o x não fica com nada, fica igual tá aqui mesmo. Continuando. Depois tem um sinal de igual. Depois vem o m. Pessoal, quanto que vale o m? 2? 2, né? Aí depois vem um parênteses, vem o x, vem menos x0. Quanto que vale o x0? 1? Menos 1, tá? Uhum. Ok, aí eu vou pôr ele entre parênteses porque ele é negativo. Menos 1. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo. Então, a fórmula que vocês vão usar é essa daqui, tá? Ok. Agora, vamos trabalhar com essa fórmula aí, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer a partir disso, tá? Aqui, não tem nada que eu possa fazer. Então, vou só reescrever. Y menos 4 é igual. Vamos fazer esse joguinho de sinal aqui primeiro, tá bom? Menos com menos dá o quê? Mais. Mais. Então, vou reescrever e na hora que chegar aqui, eu vou pôr o sinal de mais. Vai ficar 2. 2x mais 1. Exatamente, 2x mais 1. Ok. O que eu posso fazer agora, né? Aqui, ó, vou fazer chuveirinho. Lembra do chuveirinho? Do distributiva? Vou fazer isso. Aqui no início ainda não dá para fazer nada, então deixa quieto, tá? Quanto que é 2 vezes x? É 2x. 2x. Aí, ó, aqui é mais e aqui também é mais. Mais com mais dá o quê? Minha internet caiu do nada, professora. Oi? Menos. Minha internet caiu do nada e saiu sozinho. Vixe, Quem é que tá falando? o Matheus. 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 Minha internet caiu e saiu sozinho, do nada. Aí você mas agora tá ok, Agora né? voltou. Ah, então tá. Não, agora eu tava dando aula também, minha internet caiu, eu tô aqui falando com os meninos e eles não estão ouvindo porque saiu sozinho também. Ai, ai, mas acontece. Mais com mais. Dá mais, né? Mais com mais vai ser menos, né, professora? Não, vai ser É mais. mais, Ou não? pô. Vai ser mais? Sinais iguais é mais. Ah, só no menos lá que é mais, né? Isso, se for menos com mais, aí vai dar menos, tá? Sinais iguais, sempre mais. Sinais diferentes, sempre menos. Beleza, deu mais. Aí, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Tá? Pra gente colocar a equação do jeito certo, a gente passa tudo pra cá, tá?
tudo para esse lado de cá, para ficar igual a zero, tá bom? Então, a gente vai passar tudo para o primeiro lado, tá? Então, vamos lá. Vai ficar... Vamos já escrever na ordem certa. Primeiro o x, tá? O x, ele tá aqui positivo. Se eu mudo ele de lugar, ele vai para que jeito? Negativo. Negativo, né? Peraí, só um minutinho. Ah, tá. Esse aqui que eu tô olhando é o exemplo 2. Por isso. Então, vai ficar negativo. Menos 2x. Ok. Agora, na ordem, vem o y, tá? Primeiro é assim, x, y, e quando não tem letra nenhuma, tá? A ordem é sempre essa. Primeiro o x, depois o y, depois o que não tem letra. O y já está desse lado, ok? E ele é positivo. Então, vai continuar desse lado positivo. Então, mais y. Ok, pessoal? Ok. Eu tô passando tudo pro primeiro lado. Agora, vai vir os números, tá? Os números que não tem x. Desse lado de cá, ó, eu já tenho um menos 4. Então, eu vou repetir ele aqui. Menos 4. E do outro lado, eu tenho um mais 2. Só que quando ele muda de lado, ele vem que jeito? Negativo. Negativo. Então, vai ficar menos 2. E tudo isso igual a zero. Por que igual a zero? Porque do lado de cá não ficou nada. Eu passei tudo pro primeiro lado. Tá bom? Deixa eu só apagar esses negocinho que eu fiz aqui. Y menos 4 menos 2 igual a zero. Tá? Certinho? Certinho. Beleza. Agora eu vou fazer essa continha aqui, ó. Quanto que é menos 4 com menos 2 aqui? Só pra gente terminar. Menos 2. Menos 2. Não, menos 6. Não, menos 6, tá, Tá? certo, tá certo. Você Menos tem uma 2. conta e junta com a dívida. Isso. Menos 6 igual a zero, tá? Aqui nós temos a nossa equação da reta, tá? Então, isso aí é a equação geral da reta, ok? Aqui no exemplo, ele multiplicou aqui o finalzinho, ó. A gente chegou nesse resultado. Aí, o finalzinho aqui, ele multiplicou por menos 1. Pra quê? Pra tirar esse menos aqui do x. É obrigatório fazer isso? Não, não é obrigatório. Essas duas equações aqui são iguais, tá? Ele só no finalzinho multiplicou por menos 1 para tirar esse menos, para mudar o sinal de todo mundo, tá bom? Mas não é obrigado a fazer isso, certo, pessoal? Então, isso é uma coisa opcional, tá? Então, pessoal, se ele te der o valor do ponto e o coeficiente angular, é só substituir e fazer essas multiplicações, essas distributivas, esse joguinho de sinal e passar tudo para o primeiro lado, tá bom? Ficou alguma dúvida nesse exemplo? Não, tudo tranquilo. Beleza, deixa eu só ver até que hora vai a aula. Até 10h15. Dá tempo de fazer pelo menos o exemplo 2. Vamos lá. Vamos agora para o exemplo número 2, tá? O exemplo número 2 diz o seguinte. Determine a equação da reta que passa pelos pontos A, que é menos 1 e menos 2, e B, que é 5 e 2. Aí, então, você pensa, não tem o coeficiente angular. Ele me fala 2 pontos, mas não me dá o coeficiente angular, né? Mas eu sei, pelas outras aulas que a gente estudou, que com 2 pontos eu consigo achar o coeficiente angular, tá? Então, vou fazer isso. Vou achar o coeficiente angular para depois achar a reta, tá bom? Então, vamos lá ver como é que vai ficar isso. Exemplo número 2. Ele fala, qual a equação da reta que passa pelos pontos menos 1 e menos 2? Esses pontos aqui estão no exercício, tá? E pelo ponto B, 5 e 2. Eu coloquei um exemplo, pessoal. São 3 exercícios. Eu coloquei um exemplo para vocês fazerem cada exercício, tá bom? Então, cada exercício é um exemplo. Então, É, o exemplo lá dá número 1. Isso, assim, a número 1, isso, a número 1 tem vários itens, tá? Mas com os 3 exemplos que eu dei, vocês conseguem fazer a número 1, tá bom? A número 2, a 2 eu vou explicar ela agorinha para vocês. E a 3, mesma coisa. A 3 é parecida com o exemplo 2, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, ó, olhar o exemplo 2. Aqui na 1, vocês olham os 3 exemplos. Os 3 exemplos.
E na 2, eu vou explicar agora, tá bom? Beleza. Vamos fazer aqui exemplo número 2. Então, eu quero a equação da reta que passa por esses dois pontos, tá bom? Mas para que eu saiba a equação da reta, eu preciso de um ponto e o coeficiente angular, que é o m. E eu não tenho o m aqui. Mas eu consigo achar o m com esses dois pontos, tá? O que era o m, né? O m, pessoal, era y1 menos y2, x1 menos x2. Tá? Essa era a fórmula de achar o m. Então, eu vou fazer isso para me achar o meu m. Depois eu vou ter ponto e coeficiente angular. E eu vou conseguir achar a equação da reta. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos dar nome às coisas aqui, né? x1, y1, x2 e y2. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Primeiro aqui é o y1. Quanto vale o y1? Vale 1. Não, olha aqui, ó. Vamos lá, de novo. Não, calma. O y é sempre o segundo número, gente. O Y vale 2. Não, o primeiro Y vale Menos 2. Isso, menos Eu 2. olhei errado, professora. Foi mal. Tranquilo. Menos 2, tá? Por que eu não pus parênteses? Porque ele é o primeiro valor que aparece, tá bom? Você só põe parênteses se o negativo for o segundo. Se ele for o primeiro, é opcional. Eu prefiro não pôr, tá? Aí depois vem aqui, ó, sinal de menos da fórmula. E o y2. Quanto vale o y2? 2. 2, tá bom? Beleza, agora vamos pro x, ó. Primeiro aqui embaixo é o x1. Quanto vale x1? Um negativo. Isso, um negativo. Mesma coisa, como é o primeiro que apareceu, eu não vou pôr o sinal de... Desculpa, o parênteses. Depois vem o sinal de menos da fórmula. Depois vem o x2. Quanto vale o x2? 5. 5. Ok? E eu vou resolver isso daqui. Então, vamos lá. Quanto que é menos 2 e menos 2? Soma de dívidas. 4 mais 4. Menos 4. Menos 4. É menos 4. Tá? Só seria mais 4, isso, se fosse menos 2 vezes menos 2. Uhum. Tá? Ok. Menos 1 com menos 5. Menos 6? Menos 6, exatamente. Isso aí. Pessoal, aqui nós temos menos com menos. Menos com menos dá o quê? Mais. Mais. Então, vai ser uma fração positiva. E eu vou simplificar essa fração, tá? Vou simplificar ela por 2. Quanto que é 4 dividido para 2? 2. 2. Não, 8 as 10. É dividido. Menos 6. Eu confundi. Tranquilo. Vamos lá. 6 dividido para 2 agora. 3. 3, tá bom? Então, achei o meu M, 2/3. Aí você pergunta, nossa, professora, fração, pode isso? Pode, pessoal. Fração também é número, tá bom? Muita gente acha que quando o resultado da fração tá errada a conta. Não tá, não. Tá bom? Então, eu coloquei exatamente um exemplo que dá fração para me explicar para vocês como é que vocês vão resolver aqui, né? Porque muitos alunos falam, professora, coloca um exemplinho que dá número 2. Aí, quando eu falo Z lá no exercício, deu 10/3. Aí, então, já vou fazer um exemplo que tem a fração, tá? Então, o valor do meu M, né, é 2/3. Ok, agora a gente pode calcular a equação da reta, né? Lembrando a fórmula da equação da reta. Y menos Y0, X menos X0, tá? Ah, professora, mas me deu 2 pontos. Qual que eu vou usar? Qualquer um, tá? Você pode usar qualquer um. Se ele te deu 2 pontos e você só precisa de um, você usa o qual você quiser, né? Obviamente, eu vou escolher o quê? O que não tem negativo, né? Que é mais fácil, concorda comigo? Que o que não tem negativo não é mais fácil de trabalhar? Hein, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Será que a minha internet caiu de Fala novo? de novo, professora.
Ó, vamos lá. Para fazer a equação da reta, o que eu preciso? Eu preciso de um ponto, que vai ser o meu x0 e y0, e preciso do coeficiente angular. Ok, essa continha que eu fiz foi para achar o coeficiente angular, que é o m. Agora eu vou precisar, então, eu preciso do m de um ponto. Só que o exercício me deu 2 pontos, me deu o a e o b. Qual que eu vou usar? Qualquer um que você quiser. Mas, obviamente, eu vou escolher o que não tem nenhum número negativo, que é o ponto B. Por quê? Porque é mais fácil trabalhar com número positivo do que negativo, não é? Então eu vou escolher o que só tem positivo, tá? Então eu vou fazer isso. Beleza. Então agora... Esses aí com esse resultado aí que deu? Isso, Ou não? tá? Então vamos... Que aí vai ser os dois positivos. Isso. Então agora aqui, ó, eu vou chamar o que eu vou escolher de x0 e y0, tá bom? Que é esse aqui que eu vou escolher, porque na fórmula aparece a x0 e y0. Mas você poderia escolher o ponto A? Poderia, tranquilamente. Só que você ia ter que fazer joguinhos de sinais e essas coisas. Vamos lá. Y, né? Deixa eu apagar essa setinha aqui que ficou estranho. Menos o y0. Quanto tá valendo o meu y0 aqui, ó? Olha aqui no ponto B. Quanto tá valendo? 2. Ok. É igual ao m. Quanto que é o m? É o valor que eu achei na continha. 2. 2/3, tá? 2. É a fração. Isso, 2/3. Aí, parênteses, x menos o x0. Quanto tá valendo meu x0? Lá no ponto B? 5. 5. Pessoal, tá todo mundo entendendo? Sim. Ô, professora, Oi. não de fazer a conta, por exemplo, deu infração, mas se eu quiser usar em números decimais, eu posso? Pode. Só que essa fração aqui em número decimal vai dar a dízima periódica. Porque 2/3 dá 0,666 e assim por diante, tá? Aí tem fração que eu prefiro transformar em decimal mesmo. Se fosse 3/2, daria 1,5. Seria mais tranquilo de trabalhar. Agora, quando dá dízima, eu prefiro deixar na fração mesmo. Tá bom? Entendi. Ok? Então tá já. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora, ó, é o chuveirinho aqui, ó. Tá? Esse primeiro pedaço aqui eu vou repetir. Não dá pra fazer nada aí por enquanto. Y menos 2 é igual. 2/3 vezes x dá 2/3 de x. Tá? Só coloca um do lado do outro, igual a gente sempre faz. E 2/3 vezes menos 5, né? Vai dar menos quanto? Ó, 2/3, pessoal, vezes 5. Aqui embaixo do 5 como não tivesse nada, como tivesse o 1, certo? E eu faço aqui 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3, tá? É assim que eu multiplico fração. Multiplico os numeradores, multiplico os denominadores. Aí vai dar outra fração, né? Vai dar outra fração, 10/3. Certo, gente? Entenderam? Calma. Professora, Oi. você pega a fração, multiplica cruzado Não. pelo número que tá. Não é cruzado, multiplica reto, certo? Igual, não é 2/3 vezes 5? Então, ó, 2 vezes 5, 10. Aqui, ó, não tem nada, né? É como se fosse 1. 3 vezes 1, continua o 3. Tá? Eu vou deixar essa continha aí pra vocês verem. Entendido, então, aqui? Sim, entendi. Beleza. Ok, pessoal. Agora, vamos fazer igual a gente estava fazendo antes. Passar tudo pro primeiro lado, tá bom? Porque lembra... Aí agora dá de multiplicar, porque agora tem 2 números de cada. Que é 2 frações agora, né? Isso, eu vou fazer o MMC aqui, tá? Olha aqui, ó. Até coloquei aqui, ó. Nessa parte aqui, ele fez o MMC antes de passar pro outro lado. Pode ser também, tá? Vou fazer igual tá lá no exemplo, tá? Por que que eu vou fazer MMC? Porque eu só posso fazer continha de mais e menos com fração se o denominador for igual. Mas aqui, né, eu tenho aqui denominadores 3 e denominadores
nada, né? Quando não tem nada é 1, tá bom? Então, assim, gente, matemática, você precisa lembrar de tudo que você aprendeu antes, né? Por isso que eles falam, por que eu preciso... você não pode aprender a multiplicação se você não aprendeu adição. E assim vai. Você não pode aprender potência se você não aprendeu multiplicação. Então, uma coisa precisa da outra. Vamos lá. Lembrando do MMC. Quando não tem nada aqui embaixo é 1. Qual é o MMC entre 1 e 3, que são os meus denominadores aqui? É 3, tá? Como é que calculava o MMC? É aquele negocinho assim, ó. É isso aí. Dá para dividir por 2 algum desses números? Só Não, tá bem. 3. O 3 divide só por 3, tá? Que vai dar 1 e vai dar 1, que vai dar 3, tá? O MMC é 3. Faz milhares de anos que eu não faço isso. Vai ser igual. Sim, muito tempo, né? Então, no lugar de Eu cada... fazia errado ainda, porque eu não sabia. No lugar de cada denominador, eu vou colocar o número 3, né? E como que eu faço para descobrir o numerador, que é o número de cima? Divido pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos lá. Relembrando aqui o nosso, acho que é 6º ano que você aprende a fazer isso aqui. 3 dividido para 1. 3. 3 vezes y. 3y. 3y. Ok, e eu vou fazer esse processo com todas. 3 dividido para 1 3. vezes 2. 3. 6. 3 vezes... Não, 6. Isso, 6. 3 dividido para 3. 3. Vamos lá, 3 dividido para 3. 1. 1 vezes 2x. 2x, não? 2x, isso. 1 vezes qualquer coisa não. é o qualquer coisa. E por Coisas. último, 3 dividido para 3. 1 vezes 10. 10. 10. Tá? Agora, gente, vai acontecer uma coisa mágica. Ó, tá vendo que os denominadores é tudo 3? Vamos cortar todo mundo. Acabou a fração. Agora ficou o quê? 3y menos 6 igual a 2x menos 10. Tá? Posso fazer isso por quê? Porque eu tenho uma igualdade aqui, ó. Uma coisa igual a outra. E como os denominadores são iguais, eu posso cortar todo mundo aí. Tá bom? Certo? Certo. Beleza. Agora eu vou passar todo mundo para um lado só, né? Vamos seguir a ordem. Primeiro x. Esse 2 positivo passa... Não, tá negativo. Passa positivo, né? Não? Não, ele aqui... O sinal dele é o que fica na frente. Esse menos é sinal do 10, tá? Então, ele é positivo, vem negativo. Passa positivo, negativo. Isso. 3y positivo fica positivo ainda. Não mudei de lugar? Ele não mudou, só foi o 2. Isso. Aí aqui, ó, desse lado eu tenho menos 6, continua menos 6. E aqui eu tenho menos 10. Vai passar mais 10. Mais 10. Vamos lá. Quanto que é menos 6 mais 10? 16. Vamos lá, tem uma dívida de 6. Eu tenho 10 para pagar. Se eu pago, eu vou ficar com dinheiro ou vai faltar? Ah, agora Mais 4? mudou, né? Porque Ou mais agora 4, mais 4, né? Isso. Mudou como? Sim, agora É porque agora a gente... No... mais uma dívida. Isso, eu tenho uma dívida e tenho dinheiro para pagar. Tá? Então, a minha equação da reta é essa daqui. Mesma coisa, olha, no exemplo, ele multiplicou por menos 1 para tirar o sinal de menos do x. Olha aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó, gente. Ele já passou, ele já fez a conta aqui, já fazendo uma multiplicação por menos 1, tá? É mesma coisa, é obrigatório? Não é obrigatório, tá bom? Pode deixar desse jeito mesmo. Certo, pessoal?
E em que momento que isola o X e o Y para descobrir? Você fala aqui, isolar o Não, X. aqui. É. Certo, aqui você vai isolar quando a gente chegar em. Porque assim, não existe só a equação geral da reta. Existem 4 tipos de equação da reta. Então, em alguns momentos, você vai ter que isolar o x, em alguns momentos, você vai ter que isolar o y. Entendeu? Mas na equação geral, eu não preciso fazer isso. Tá? Na próxima aula, eu vou ensinar os outros tipos de equação da reta. Tá bom? Que aí a gente vai ver. Algumas você isola x, algumas você isola y, algumas aparece uma outra letra. Tá? Então, assim, de início, você não vai precisar isolar. Tá bom? Tá bom. Beleza. Certo, pessoal? Então, eu já até tomei um pouquinho da aula do outro professor, mas eu vou tirar print disso aqui, pular no grupo para vocês, tá? E vocês já podem assinar o nome na chamada, por favor. Deixa eu achar. Vocês são terceiro B, né?